que está alicerçada na abundância de adjetivos e advérbios. Isso a gente pode verificar em poemas como, por exemplo, Requiem, em que a gente tem uma densidade tão intensa que às vezes, quer dizer, numa primeira leitura, a gente não percebe. Diz: nestes verões jaz o homem sobre a terra, e a dura terra sobre os pés lhe pesa. E na pele curtida em vivo arde-lhe o sol destes outubros. Arde o ar deste campo maior, desta longura, onde entanguidos bois pastam a poeira. Toda a história está ali. Todo o drama de uma realidade rural de Campo Maior está ali, né? Você tem a situação do homem, você tem a situação do bicho, você tem a situação da terra, você tem a situação do clima em 7 versos, 7 linhas de versos. E aí ele tem eu acho uma paulada que ele dá aqui, quando ele diz, logo em seguida: e se tem alma, não lhe arde o desespero de ser dono de nada. Tão seco é o homem nestes verões. Já é no segundo verso. E se tem alma, não lhe arde o desespero de ser dono de nada. Ele duvida até que este homem tenha alma. E se este homem tem, ele nem se desespera de ser dono de coisa alguma. Eu diria que a aridez do Dobal é uma aridez com cacimbas. E reflete a personalidade dele. Acho que a aridez da poesia do Dobal, eu diria a umidade da sua poesia, ou a enxutez, se pode dizer assim, da poesia desse poeta, talvez seja o fato da sua ligação com a poesia inglesa, menos com a poesia francesa e com a poesia com os poetas portugueses. Ele é um poeta mais inglês na sua frieza. A respeito, por exemplo, do livro O Tempo Consequente, publicado em 1966, eu escrevi que ele repropunha a poesia brasileira, se a gente pudesse acentuar fortemente o adjetivo brasileira, não só no plano de qualidade, que em conjunto é o plano em que as nossas letras poéticas já estavam naquele momento, mas ainda no sentido de uma integração perfeita entre os temas, a língua poética e o tempo em que nós vivemos. E a esse propósito eu citava um dos seus poemas característicos, que é o seguinte: ai campos do verde plano, todo alagado de carnaúbas. Ai planos dos tabuleiros, tão transformados, tão de repente, num vasto verde, num plano campo de flores e de babugens. E eu acrescentava que ele tinha retransformado, ou estava retransformando, a poesia popular e folclórica pelo instrumento da poesia erudita e literária. É o drama poético em que mais tarde, ou quase simultaneamente, se exercitou o João Cabral de Melo Neto, mas eu pessoalmente tenho, com referência a João Cabral, uma espécie de reserva, porque ele decididamente ele reclama contra a inspiração, contra a emoção poética. Ele acha que a poesia tem que ser objetiva como a obra de um engenheiro que constrói uma casa. Eu pessoalmente tenho outras ideias, e então, no caso, nesta comparação, eu preferiria me posicionar ao lado de H. Dobal, porque encontro nele esta presença brasileira, da temática brasileira, sem ser regionalista nem descritiva, e também a emoção poética, que para mim constitui o cerne da poesia literária. Conheci Dobal na inteireza de seu corpo e revi mais de uma vez Dobal nas circunstâncias que lhe diminuíram a carne, mas lhe aguçaram o espírito. E dele guardo uma ideia muito semelhante ao da sua poesia. É um poeta no qual a sua presença humana
se transplanta perfeitamente para o que ele escreve, isto é, para o que ele nos diz. Porque se trata de um poeta que escrevendo fala e que mantém no que escreve a dicção natural de sua voz. Namorada, ela agora está morta. Eu não sei mais se está mesmo apaixonado por ela naquele tempo. Mas se era a paixão que não derrubava as outras. Eu sei que acrescentava as outras. Não tomava lugar nenhum ao outro. Talvez estivesse mesmo apaixonado por ela, e acho que ela respondia com a paixão igual a minha. Pelo menos no dia que ficou guardando como velha relação. Um dia que nunca se transformou numa data, que se perdeu num mês qualquer, não cada vez mais remoto e preciso. Um dia nítido e lentamente, situado num tempo que se perdeu completamente. Penso nela de repente, daquela de lá, que procura uma terça para dizer que é vida de lado esquerda. Não interrompa o exercício, pensamento passa. Pensamento é a mesma coisa tua. Muitas vezes suspendo a leitura do jornal, mas chega ao nome, cansado, e a lembrança dela fica comigo. É um dia inútil, um domingo de tarde, inquietinho, pensado, em ir ao cinema. Mas na tarde de cartão postal, inicia de possuir, paramos na beira da lagoa, abandonamos para nós, e não tínhamos coragem de ir. Olhamos no rolo da igual, no silêncio das águas paradas, enfrentamos a paz das saudades da parada, no momento, enfrentando o sol, o vento, o fogo, o dedo da vida. Vimos na tarde, fechando a luz, e a mostra luz da sua esquerda. São Paulo depois, parecido, desapareceu de novo nas águas da lagoa. Tive a grande vitória com ela, a vitória moral, bem entendida. Então, o sexo entre nós seria tão natural que não procuramos das palavras. Acho que ela da noite era um pouco ingênua sobre isso. E como espantava na noite, quando viu, saindo no escuro da praia, um casal que tinha acabado de completar duas carícias. Muito espantoso que o casal saiu, separado, e uma palavra, uma carícia, ingerida, sussurrando. Há 2 semanas alguém me telefonou para dizer que ela morreu. Há 2 semanas alguém me telefonou para dizer que ela morreu. Pediu-me que avisasse os outros amigos daquele tempo. Não avisei a ninguém, desagradado, nem caí sozinho. Faço isso como se assim, a proteger a distância. E agora, acho que agora ela está mais perto de mim. Agora que ela está mais. Acho que agora ela está mais perto de mim do que antes. Não preciso de fotografia, não preciso tentar despertar o passado. Não sou disso, não deu nem porque ela me deu. Preciso ajudar nessa solenidade e fazer uma batalha. Os postos da memória me voltam a ver as barreiras, cantando com o povo. Sou enorme, isso não é enorme, caralho. Acho que a história não mesmo apaixonado por ela. Nem eu nem ela sabíamos ao certo que devíamos fazer. Preparamos sem pressa o silêncio entre nós. Velamos nós mesmos pelo que não dissemos. Nos enterramos pelo que não nascemos. A vida segue sem ser sorrir. Tudo somar, nascer, morrer, tudo. Foi só isso, cara. Talvez tudo isso. Aí, no meio rápido. E depois, de novo, o silêncio das águas faladas. Nessa leitura do Inamorata, se nós formos ver mais atentamente, se formos fazer um exame nas entrelinhas desse texto, nós veríamos que o poeta entremeia, ele conjuga a realidade com os condimentos da fantasia. Ele une elementos da realidade e elementos da fantasia. É nesse sentido que a obra ganha em qualidade e em emoção também. Como é que você escolhe esses temas?
escolhendo temas que